Bom, olá pessoal, hoje eu vou já começar falando, porque essa é a primeira live que eu vou fazer sozinho, porque eu quero estabelecer, boa tarde, eu quero estabelecer assim uma live por mês, que agora eu estou fazendo uma live toda semana. Boa tarde aí, o Helder, Tâmara, Fabrício. Estou querendo fazer uma live por mês sozinho para falar de coisas que eu tenho interesse sem a necessidade de convidados, digamos assim, e sem responsabilizar ninguém pelo que eu vou falar, né? Uma vez que a ideia básica aqui é um pouco expressar as minhas ideias, vamos dizer assim, ou aquilo que é um conjunto de crenças ou de discussões que me parecem importantes. Bom, eu hoje resolvi falar sobre o distributismo porque é um tema que me interessa bastante. Boa tarde, Pati. É um tema que me interessa bastante e que eu dei minha primeira palestra sobre distributismo em 2013. Boa tarde, Astrid também. Tá ficando internacional essa live já. Então, o distributismo para mim é uma coisa que eu conheci mais ou menos ali em 2003. Não, acho que conheci antes, 2002, 2003. Acho que é isso. E eu fiz essa primeira palestra lá em 2013. No Instituto Imperial Vila da Vitória, aqui em Vitória da Conquista, que era um instituto que a gente tinha e acabou depois passando um tempo, né? Eu fui embora e tal. Então eu pensei, porque muitas coisas me chamam a atenção nessa discussão sobre distributismo, né? E principalmente as confusões e um pouco uma coisa que mais me deu vontade de falar atualmente é que eu percebo que muita gente pensa no distributismo como se ele fosse algo meio que do passado, assim. Há uma impressão que eu tenho é que as pessoas estão pensando no distributismo mais como um saudosismo, né? Boa tarde, Viviane. E boa tarde, Zan. Então eu resolvi falar sobre distributismo por isso, né? E assim, a primeira coisa que eu acho importante é que, para mim, o distributismo ele tem uma vantagem do ponto de vista do pensamento social, digamos assim, é que ele não é algo que, digamos assim, demande uma adesão do mundo para que o distributismo possa ocorrer, né? Ele precisa, basicamente, e pelo menos eu acho que essa é a atitude atual que a gente pode ter com relação ao distributismo, que é uma mudança pessoal, ou seja, cada pessoa ela pode começar, a partir de sua realidade mesma, aderindo ao distributismo. E é isso que eu acho que é importante. Existem várias formas de você começar a aderir ao distributismo, várias formas que tem de você começar a aderir a postulados distributistas. E então, assim, no início aqui vou falar um pouco sobre o que é o distributismo de maneira muito sintética, né? E depois vou tentar, vou fazer também assim, um apanhado meio histórico de como começou, para mostrar um pouco a origem, mas isso eu pretendo fazer em pouco tempo, né? Todo mundo conhece que às vezes a gente não consegue, mas a ideia é essa, e depois eu quero trazer a questão do distributismo para como pensá-lo hoje, inclusive como dialogar hoje com outras formas e visões que me parecem muito razoavelmente dialogáveis com o distributismo. E demonstrar, por outro lado também, e isso para mim é importante, que olhar o passado é uma forma positiva de compreender o distributismo, mas a gente precisa olhar muito mais o presente e o futuro, ou seja, o que a gente espera realizar disso, né? Eu vou dizer assim que uma das convicções que eu tenho hoje, pelo menos hoje, não sei no futuro, é que o distributismo ele não precisa dessa mudança social, digamos, o distributismo não precisa de uma revolução para que ele possa começar a existir.
E isso vai depender das pessoas. Então, o distributismo é muito mais uma proposta para que você, conhecendo, comece a perceber, do que para que você, digamos assim, tenha que aderir fortemente e levar todo mundo a virar distributista, né? Não é esse o ponto. Eu acho que é muito mais pelos frutos os conhecereis, né? Ou seja, muito mais pelo resultado que a gente pode encontrar no caminho de uma adesão distributista, é que talvez a gente possa verdadeiramente perceber as vantagens e qualidades dele. Então, o distributismo ele surge mais ou menos ali no final do século XIX. Ele tem, digamos assim, uma encíclica papal do Papa Leão XIII, que vai dar o start assim, para se pensar sobre isso. Existem vários economistas que na época, né, aconselharam o Papa e tal, e ele escreveu essa encíclica, e a grande discussão da época era, digamos assim, os frutos da Revolução Industrial e como aquilo já estava gerando, digamos assim, uma mudança e uma necessidade de uma resposta. Por quê? Porque existia uma necessidade de uma resposta, porque você tinha uma alta exploração dos trabalhadores, uma alta maus tratos e maus funcionamentos da própria estrutura do trabalho. Então o trabalho ele tinha sido colocado de uma maneira muito violenta nesses inícios. A gente teria ali pessoas trabalhavam 16 horas, crianças trabalhando, quer dizer, em condições insalubres, uma série de coisas. E houve, por conta disso, né, essa coisa do desenvolvimento industrial, desenvolvimento de novas formas de trabalho, começou a aparecer os sindicatos e tal, e aí várias propostas ficaram mais ou menos em discussão ali, numa polarização do século XIX, que seria de um lado os socialistas, anarquistas, comunistas, e do outro lado os capitalistas, digamos assim. E aí o Leão XIII precisou dar uma resposta sobre essa questão e, digamos assim, com bastante equilíbrio, né, propôs uma série de fatores, e entre esses fatores ele colocou essa possibilidade da gente pensar assim, bem resumidamente, em pequenas propriedades que pudessem desenvolver o trabalho e assim desenvolver também a forma de subsistência dessas famílias. Num primeiro momento, a ideia aqui é isso, é de pequenos trabalhos, de pequenos lugares que vão gerar, digamos assim, uma forma do trabalho, né? E uma forma de que a pessoa possa ela mesma aderir a uma propriedade pequena, não grande conglomerados, não grandes empresas, mas uma propriedade pequena, e conseguisse a partir dali, ou rural ou urbana, sua subsistência. Então tem um parágrafo, né, que o parágrafo 28 da Rerum Novarum, ele diz assim, né, que o operário que recebe um salário, que consegue ali resolver as contas, né, atender as necessidades da família, mas vai ali seguindo com parcimônia e tal, ele pode uma hora, por conta de ter juntado prudentes economias, ele vai conseguir comprar seu próprio patrimônio, ter um pequeno, ele chama essa expressão, modesto patrimônio. Então uma coisa que desde o início do distributismo, assim, desde o início, antes nem que esse nome existisse, a noção básica é que a gente vai pensar pequenas propriedades, ou seja, as grandes propriedades do capitalismo, digamos assim, as grandes empresas, elas tendem a dominar, né, tendem a exercer o poder muito fortemente, inclusive com intervenção política muito forte. Elas tendem a despessoalizar, né, despersonalizar, digamos assim, cada pessoa da sua empresa, porque ela é muito grande, ela troca, faz isso sem levar em consideração cada pessoa, né, sem ter um trabalho, digamos assim, voltado para a pessoa. E
A proposta, então, portanto, há uma crítica ao grande capital, à forma como grandes empresas funcionam, portanto, não é capitalista nesse sentido, o distributismo, ele é contra, ele é apenas a favor, digamos assim, da propriedade, mas lembrando que existia já no século XIX muita crítica ao capitalismo de pessoas que não eram do campo do socialismo, anarquismo ou comunismo, né? O de Maistre mesmo é um crítico do capitalismo e está longe de ser um esquerdista, né? Então, nesse sentido, o distributismo ele é anticapitalista porque ele é contra essa forma como o capitalismo se organizava até então e hoje talvez até mais em algumas circunstâncias, das grandes empresas, grandes corporações, grandes conglomerados. E do outro lado, ele é também, por ser a favor da propriedade privada e das liberdades individuais e tal, ele também é contra uma proposta socialista. Então, quando essa encíclica foi feita, alguns autores, Chesterton, Locke, McNabb, eles pegaram e começaram a desenvolver um pensamento sobre como podemos organizar a sociedade de uma maneira diferente. Ou seja, durante muitos anos se teve a escravidão, depois a gente tem um período sem escravidão, que é aí da Baixa Idade Média até o fim ali da Idade Média. Na Idade Moderna volta a escravidão, no caso a escravidão negra, nas Américas, né, em parte da Europa, mas com negros africanos, né? E o que acontece? Esse período ele retoma de novo a escravidão. Então, olhando para esse período que não tinha escravidão e tudo, começa-se a perceber que a forma como se vive, e aqui é mais o Biloc falando, que a forma como se vive o trabalho a partir ali da Revolução Industrial e no final do século XIX é uma forma de uma organização do Estado em que a gente retoma certa questão do trabalho servil, né? Se não escravo, mas pelo menos servil. Que é o quê? Quer dizer, se você não trabalha, se você não está localizado no trabalho, você praticamente está entregue a morrer de fome, né? Quer dizer, existia durante muito tempo na Idade Média áreas comuns, ou seja, existiam as áreas que tinham plantação, que ninguém era dono daqueles lugares e que tinha lá coisas que poderiam ser plantadas e tudo, então as pessoas tinham uma certa possibilidade de ter comida nessas áreas comuns sem ter propriedade, né? Mas isso depois vai se perdendo com o tempo e aí se você não está trabalhando mesmo, você muito provavelmente vai ser entregue à morte, né? Porque não existe mais, porque tudo virou também, digamos assim, tudo virou propriedade. O Biloc diz que até essas áreas comuns foram meio que roubadas em alguma medida. A palavra roubada aqui então tem que ser dado o seu desconto. Então, nós vamos ter o Chesterton, que seria talvez o nome mais famoso do distributismo, né? É o autor que junto com o Biloc, mas o Chesterton tem é um autor que é maior que o distributismo, né? E ele o Biloc também, mas assim, ele vai ter mais fama. E nesse sentido ele cunhou uma frase que depois virou até um livro, né? Que você não precisaria de 3 alqueires e uma vaca. Quer dizer, a ideia de que você, vivendo em sua própria propriedade, criando seus animais ali e tudo, você não vai passar fome, não vai ter essa coisa da entrega, digamos assim, à própria sorte, né? Correndo o risco de morrer de fome, de ter sua família morta de fome e tal. E aí, de novo, mantém-se o conceito básico que está sendo dito, né? Pequenas propriedades. O distributismo ficou marcado durante muito tempo por ser muito ligado à noção de uma propriedade rural. Eu vou até falar sobre isso aqui mais no final. Mas não é só propriedade rural. Coisas que inspiram o distributismo têm também muita relação com o cooperativismo. Infelizmente, no Brasil especialmente, a gente vai ver que o cooperativismo ficou muito ligado à parte agrícola, né? A parte da agricultura. Mas isso também é um fenômeno que
ele não se explica totalmente, o distributismo ele é mais amplo do que somente a questão rural. Bom, então, enquanto proposta, digamos assim, de compreensão do distributismo, ele vai ter esses pontos. Aí depois a gente vai ter um outro Papa, veja que não foi um Papa na sequência do outro, mas um outro Papa, que é Pio XI, que vai colocar também, numa encíclica chamada 40º Ano, princípios, muito porque ele comentou essa encíclica anterior, princípios muito relacionados ao distributismo. Então, assim, o que é basicamente ter a ideia que o distributismo ele é anticapitalista e antissocialista, comunista, anarquista. Então, ele é uma proposta que muitas pessoas chamam de terceira via. Eu não sei muito se esse termo é apropriado, porque a gente, quando fala terceira via, pode pensar que existem duas vias só, né? E não existe muito mais coisas, muito mais matizes na discussão política, na discussão sobre propostas de governo. Você vai ter aí social-democracia, ortoliberalismo, economia mista de mercado, liberalismo, você vai ter socialismo, comunismo, anarquismo, quer dizer, você tem mais, social-democracia, então tem mais possibilidades do que somente duas, como se fosse o distributismo fosse a terceira via. Eu não acredito que o distributismo seja somente uma terceira via. Eu acho que ele é outra coisa dentro dessas propostas. Assim, ele quer mostrar um outro olhar, que é um olhar que está com base na pessoa e com base não em princípios como ganância, né, busca desenfreada pelo lucro, despreocupação com a natureza. O distributismo tem todo um trabalho, uma noção básica de solidariedade, e assim a gente vai tentar chegar lá. Inclusive por isso que a noção de cooperativa ou cooperativismo é importante. Mas antes de falar do cooperativismo, que é outro fator, né, que compõe o distributismo, o que houve basicamente é que em um certo período ali, por volta dos anos 50 e anos 60, começou a surgir aquilo que a gente vai chamar depois dos inícios de uma ecologia, de uma economia ecológica, ou economia alternativa. Quer dizer, alguns autores, não todos obviamente, mas eles vão começar a propor uma possibilidade de compreender a economia não somente pelo viés, de novo, do lucro ou dos meios de produção na mão dos trabalhadores, né, dos proletários, mas que é preciso que o olhar sobre a economia também se preocupe com a própria questão da natureza. E aí nós temos um autor que ficou muito famoso no mundo. Ele escreveu um livro, Small is Beautiful, né, que o negócio é ser pequeno, a tradução no Brasil, mas também a beleza estar no pequeno, né, na coisa pequena, de propriedade, entendida claramente que pequenos negócios, né? Mais do que somente pequenas propriedades, são pequenos negócios. A noção de que pequenos negócios você tem um poder, digamos assim, de proteger mais a natureza, de você ter mais proteção às pessoas próximas. Então, assim, para dar uma ideia, uma pessoa que tenha deficiência, um parente, digamos assim, que não é muito lá, digamos, destro ou esperto, né, para usar assim, ele muito provavelmente, num mundo muito capitalista, digamos assim, a tendência é que ele vá sofrer muito marcadamente com risco, né, de fome, de morar na rua, uma série de coisas. Se você tem um sistema de pequenas propriedades, trabalhos familiares, assim, né, negócios familiares, essa pessoa é incorporada. Talvez a figura do filho do dono é uma figura que ficou muito ruim, mas nesse caso que é quase todo mundo da mesma família trabalhando. Então, a seguridade social que foi necessária surgir ao longo dos anos, muitas vezes ela foi necessária porque houve uma diluição não da responsabilidade, mas do próprio papel da família, que era o órgão, digamos assim, que incorporava essas pessoas que tinham aí, digamos, mais dificuldades com
com o mundo do trabalho, ou por conta de uma deficiência, de uma dificuldade, ou por conta mesmo da própria do alcance de emprego, né? Que é uma coisa também que eu vou falar mais para frente. Então, o Schumacher, né, que é o nome do autor desse livro, que no Brasil é O Negócio é Ser Pequeno, ele vai começar a colocar 2 pontos. Primeiro, essa coisa da pequena propriedade, do pequeno negócio como centro de uma organização, e vai também começar a colocar as bases, digamos assim, de uma economia ecológica, né? E aí, quando a gente fala de negócios pequenos, foi se pensando, ou pequenos negócios, né? Ou pequenas empresas, tanto rurais como urbanas, aí surgiu aquela necessidade básica de se pensar também do ponto de vista da cooperativa, ou seja, pequenos produtores se juntam, cada um faz o seu produto, mas eles se juntam e vão ter mais força competitiva, porque é isso que o distributismo ele é realista, ou seja, no mundo em que as grandes empresas existem, a gente tem que criar também alternativas a isso. E uma forma de criar alternativas a isso é juntando vários pequenos empresas, pequenos negócios, para ver se a gente consegue ter mais força, mais formas. E aí todo mundo já viu aqui muitas coisas de cooperativa, né? Você tem uma cooperativa que compra uma máquina que serve para todo mundo, que ninguém ia ter condições de ter uma máquina daquela, então compra um e todos têm uso. Às vezes você compra tratores que não seriam utilizados em pequenos agricultores sempre, mas quando você compra coletivamente, ele vai servindo a todos ali. Então você vai percebendo que existem várias formas, tanto nas pequenas empresas rurais quanto nas urbanas, em que o juntar aí dos pequenos, ele começa a gerar, digamos assim, uma força para o negócio. E aí nós vamos ter na história do distributismo uma empresa que foi criada. Ou seja, pode botar pergunta aí que eu vou voltar e vou responder as perguntas, mas aí esses minutos iniciais é o geralzão para poder... Mas pode perguntando, depois eu vou voltar ali e vou responder tudo assim, né? Se tiver pergunta eu vou responder. Bom, mas... E caso a pergunta esteja dentro do que eu estou falando, eu já vou respondendo aqui também, nessa pergunta, né? Ao longo da fala. Bom, então, se percebeu que era possível. Então, nós vamos ter 2 experiências que são consideradas experiências distributistas, muito fortemente marcadas por conta de uma empresa que ela é criada num sistema meio que cooperativo, mas que é uma empresa mesmo, que ela não é uma digamos assim, uma associação de cooperativas, não é isso? E nós vamos ter uma região na Itália que ficou muito caracterizada por ser uma região que tem a sua economia sustentada pelo um conjunto de cooperativas e pela marca do cooperativismo nessa região lá da Itália. Então a empresa é a Mondragon, foi criada por um padre, inclusive, na Espanha, e essa empresa aqui, desde o início, as pessoas são donas da empresa. Não todos os funcionários são donos hoje em dia, mas ela era a noção básica que no primeiro momento você era dono dessa empresa, e até hoje ela funciona nesse regime. A maioria das pessoas que trabalham lá são donos dessa empresa, não como você é dono quando compra uma ação, mas dono no sentido que você trabalha lá e o seu trabalho é como você e os outros são, a maioria dos seus colegas são donos daquela empresa. Então vocês têm participação no lucro e tal, mas não é participação no lucro que tem um lucro para o dono e um lucro para os outros. Você tem o que tira para reinvestir, tira para pagar os seus donos, né? Então a Mondragon, ela é, se eu não me engano, o maior grupo, assim, dos maiores grupos da Europa e o maior grupo da Espanha. E a Mondragon, então, é essa noção, ou seja, você junta pessoas
e você é dono do próprio negócio, mesmo que esse negócio seja grande, entendeu? Mas ela funciona com empresas menores, com setores menores, são cerca de 300, né? Empresas dentro da Mondragon, empresas, não sei se o termo é correto, mas que trabalham cooperativamente também, meio internamente, e todos ali são responsáveis por essa empresa. E isso já tem mais de 50 anos, se não me engano, a criação da Mondragon, ou seja, para usar um termo do mundo dos negócios, é um case de sucesso, né? A Mondragon, ou seja, uma empresa que partiu para isso. Logicamente, gente, sabe por que não tem 300 mil Mondragons no mundo? Porque o trabalho em que você tem que todo mundo é dono, logicamente você tem muito mais, tem que ter muito mais disponibilidade para aquilo, né? Não é como você vai lá, ganha um salário, vai embora e acabou, né? E todo mundo sabe o que é ter sócios, mas nesse sentido, essa empresa ela vai ter sua continuidade no tempo e com pessoas que estão sem serem assalariadas no sentido estrito, que é outra coisa que o distributismo vai acreditar muito mais na ideia de que você seja dono daquilo que você tem interesse. E a Emília-Renana, que é essa região da Itália, ela é formada pelo cooperativismo. Então, o distributismo, ele acabou vendo no cooperativismo uma forma muito importante de organização dos pequenos produtores, de organização dos pequenos negócios. E isso é fundamental para a gente perceber que a força das cooperativas, elas podem ser muito importantes, mas elas podem ser vividas ou não da forma distributista. Existem cooperativas que elas só estão, digamos assim, tentando competir com as empresas que são não cooperativas, né? Mas há um jeito diferente de fazer isso, e esse jeito distributista, ele vai gerar, ou pelo menos vai propiciar que nós possamos viver cooperativamente dentro de uma região, inclusive, né? que cria esse senso do cooperativismo. No Brasil, o cooperativismo tem dado certo muito relacionado à agricultura, assim, a gente vê muita coisa, mas aqui na minha cidade tem, como é que se pode dizer, cooperativas da cidade, do comércio, né? Aqui tem uma cooperativa, inclusive, que tem um banco, né? Que já teve seus problemas, mas eles não, mesmo sendo cooperativas, não são cooperativas distributistas, mas tem ali uma coisa muito, muito positiva para a gente olhar. Eu li as perguntas, Sérgio, vou responder mais no final, viu? Pode ficar tranquilo. Gostei das duas, inclusive. Então, o que acontece? A gente vai percebendo que os modelos distributivos, eu vou começar respondendo um aí, mas depois eu volto a ela com mais força. Os modelos distributistas, eles já existem. Ou seja, nós temos experiências que são evidentemente, inclusive conscientemente feitas como distributistas. É o exemplo da Mondragon. O fundador da Mondragon era um padre distributista, tinha consciência disso, ele não estava escondendo esse tipo de coisa. E nós temos experiências distributistas, digamos assim, também na estrutura normal, como digamos assim, de maneira natural, como a Emília-Renana. E aí, o ponto mesmo, né, que eu já estou falando há meia hora, eu falei que ia acabar falando muito, que me parece interessante hoje é que existem elementos novos que vêm de uns 20, 30 anos para cá, que eles podem contribuir ainda mais para que nós pensemos o distributismo hoje. Eu fico sempre vendo muitas pessoas lembrando das ofício, como é que é? Não sei o que de ofício. Lembrando muito disso, mas não parece que não estão olhando para o mundo atual, né?
parece que não veem que existem, fora do campo estritamente distributista, uma possibilidade de coisas que estão crescendo, né? De coisas que estão existindo. Alguns elementos, eu acho que a quarentena agora ela é muito útil para a gente pensar isso, que é o seguinte, quer dizer, no geral, o grande risco inicial que todo mundo teve, pelo menos as pessoas que não ficaram comprando 800 pacotes de papel higiênico, é a questão de faltar alimento, né? Assim, foi até uma ameaça ali no início, gente dizendo que iria faltar e tal, e quem tem acompanhado não faltou o alimento, mas a gente viu que teve, que esse era um risco mesmo, que teve em algum momento ali. Então, uma das coisas que nós podemos pensar hoje, que me parece útil a gente refletir nesse sentido, é buscar a segurança alimentar. E essa busca da segurança alimentar, ela passa, por exemplo, por uma situação que a gente pode dizer que é a situação de que pessoas que talvez estejam fora do mundo do trabalho, não porque não querem trabalhar, mas porque cada vez mais nós sabemos que o mundo do trabalho ele está diminuindo os lugares de ocupação, e isso é uma coisa a gente não tem como dar uma volta nisso, ou seja, cada vez mais aparecem tecnologias novas que acabam com trabalho, com postos de trabalho. E não dá para dizer que amanhã aí alguém fala assim, surgem novos, mas sempre muito menos do que a demanda que já tinha. Quer dizer, antes da pandemia a gente tinha acho que 12 milhões de desempregados no Brasil. Eu vi alguma coisa agora recentemente que a gente chegou a 16 milhões ou 18 milhões de desempregados, talvez chegue até mais. Mas se a gente tem no Brasil, acho que é 250 milhões, 210 milhões de habitantes, e se você pegar o serviço público e o serviço privado, não dá 70 milhões de pessoas trabalhando no país. Você tem uma informalidade enorme, portanto já existia antes da pandemia, obviamente que agora ela continua existindo na pandemia, né? E vai piorar, e você vai ter, e você tem muitas pessoas que vão ter a primeira dificuldade, que é essa, do próprio alimento, da própria forma de não ter acesso ao alimento. Então nós temos hoje, no mundo rural, digamos assim, um conjunto enorme de pessoas que estão propondo formas de você relacionar com pequenas propriedades que estão possíveis de ter, pelo menos a produção do próprio alimento. Você tem, tanto na economia ecológica, na economia familiar, na economia alternativa, na permacultura, você tem até o sisteminha Embrapa, tudo são formas de que, pelo menos durante um tempo, você consegue garantir o seu alimento, você consegue garantir a possibilidade de se alimentar. E aí eu quero fazer aqui, como a gente falou de duas encíclicas papais que colocavam essa questão muito fortemente da questão do distributismo, né, que davam essas ideias. A última encíclica papal, que é do Papa Francisco, que é Laudato Si, sobre a questão da economia, né, da ecologia como um todo, ela também traz esse ponto de uma maneira que me parece bem interessante dentro da discussão distributista, ou seja, parece que há uma continuidade de uma forma de pensar isso. Então vou ler aqui o parágrafo 129 da Laudato Si, que diz, né? É preciso dar emprego, é indispensável promover a economia que favoreça a diversidade produtiva e a criatividade empresarial. Ou seja, vão acabar os empregos. O que a gente pode fazer? Uma alternativa, um exemplo há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala que continuam a alimentar a maior parte da população mundial. Olha aí, pequenos sistemas rurais alimentares que são responsáveis por alimentar grande parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer na pesca artesanal. As economias de larga escala, especialmente no setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender as suas terras ou abandonar suas culturas tradicionais.
As tentativas feitas por alguns deles, no sentido de desenvolverem outras formas de produção mais diversificadas, resultam inúteis por causa da dificuldade de ter acesso aos mercados regionais e globais ou porque a infraestrutura de venda e transporte está a serviço das grandes empresas. E aí, há uma proposta aqui, né? As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e a diversificação da produção. Então, nós vamos perceber que isso é uma forma de possibilitar a liberdade econômica que beneficie a todos, mas não porque o cara vai ter grande dinheiro, vai ficar rico. Aqui no Nordeste, para quem não é no Nordeste, aqui é dia de São João Batista, então fogos tem aí. Já teve mais tempo e vai continuar tendo aqui durante o dia, pelo menos. Então, nós vamos ver que a redução do acesso ao trabalho é algo que é péssimo, avaliado aqui pelo Papa Francisco, como disse, mas que é preciso que, se você cria alternativas de promover formas de pequenas propriedades rurais, que talvez tenham um benefício ecológico como alternativa, e que você possibilite que essas pessoas tenham segurança alimentar, nós estamos, ao mesmo tempo que organizando a economia, ajudando a diminuir a propensão digamos assim, ao aumento de favelas, ao aumento de zonas rurais, que sejam debilitadas, diminuindo esse afluxo para a cidade, mantendo pessoas no campo e que vão ter uma postura muito mais correta do ponto de vista de uma ecologia integral. Então, o que foi dito lá no início, eu li aquele trechinho, fiz uma paráfrase do trechinho da Rerum Novarum, agora na Laudato Si é um trecho muito semelhante. Então, quando a gente pensa nisso, no distributismo como um projeto, digamos assim, para a economia, não é um projeto, digamos assim, de largas escalas, mas de pequenas escalas, inclusive na adesão. E o que falta muitas vezes é que muitos de nós, digamos assim, estamos pensando semelhantemente em uma preocupação, digamos, ecológica, uma preocupação de não digamos assim, degradar o meio ambiente, de um auxílio aos mais pobres, e esse tipo de situação às vezes é vista sempre numa escala muito com um olhar para a industrialização, a cidade, e muitas vezes não se olha para a possibilidade de que a gente tenha segurança alimentar para mais pessoas com propriedades pequenas, por exemplo. Então, uma coisa que pode ser pensada nisso, do incentivo, a questão da reforma agrária, quer dizer, uma reforma agrária que seja pensada a partir da sociedade, né, pensando nesse tipo de pessoa que pode ser beneficiada por uma pequena propriedade, que possa nela desenvolver, que possa, dependendo da demanda, como for, possa ter um tempo para que possa devolver recursos, né, para novos projetos, novos empreendimentos de outras pessoas, de outros acessos. E nós temos também a possibilidade de cada vez mais, hoje você tem a permacultura urbana, você tem horta urbana, quer dizer, mesmo na cidade, o acesso à propriedade, ela pode, ou a espaços, ele pode virar espaços comuns também de busca do alimento, de busca do primeiro socorro, né, que se possa dar. Muitas vezes também, quando a gente vê no distributistas, assim, eles têm uma mentalidade, às vezes, que é uma mentalidade que já não tem mais como imperar. Quer dizer, o cara acha que o pai vai colocar um negócio e os filhos todos vão trabalhar no negócio do pai. Quer dizer, não tem muito isso, né? Lógico que tem negócio que as pessoas aderem. Eu conheço aqui uma padaria que a família, né, eles vão fazendo a padaria, a filha já tomou a padaria, estudou administração para tomar conta da padaria, quer dizer, então ela tem a família manteve aquele esquema de padaria, mas você tem outros que não tem como aderir a esse mesmo trabalho familiar, ou do pai ou da mãe, que propuseram esse lugar. Então, tem que se pensar que
no momento inicial, pelo menos, a gente não vai ter como todo mundo continuar com o mesmo trabalho. Por isso que eu acho que a gente vai ver, não acho que vai haver uma mudança, todo mundo vai virar distributista. O mundo distributista, se isso acontecer, eu acho que vai começar comigo e com quem for indo de um em um, de pessoa a pessoa, mas ele vai poder, em algum momento, perceber que aderir a outras coisas também faz parte do processo. Por isso que não é aquela coisa de eliminar de vez ou de qualquer maneira o trabalho assalariado. Existem outras vocações, digamos assim, profissionais que podem surgir e que já surgiram ao longo do tempo. Né? Você tem o período, sei lá, mais antigo, você tinha muita família reproduzindo o mesmo trabalho da anterior. Hoje você tem, às vezes você tem famílias de advogados, que todo mundo que não é advogado é promotor, é juiz, quer dizer, você tem famílias que acabam seguindo o mesmo processo de médicos, né? Mas isso não quer dizer que seja para todos, né? Que seja o comum. Então, são alternativas que devem se pensar. E para tentar aqui encerrar e responder as duas perguntas do Sérgio, que foi quem deu um problema aqui na conexão, tem outras duas discussões que me parecem super fundamentais de prestarmos atenção também para o diálogo do distributismo hoje. Além do distributismo urbano, que é essa coisa que eu falei muito rapidamente, são formas, né, de pequenos negócios dentro da cidade e outras formas, a gente tem, por exemplo, o decrescimento e o minimalismo. Consumimos, porque o planeta não vai aguentar. Então, talvez a nossa geração não veja isso, mas os netos, os bisnetos vão pegar um planeta cada vez pior do ponto de vista de recursos e da habitabilidade, digamos assim. Então, o decrescimento defende a ideia de que nós precisamos dar um passo atrás no desenvolvimento do nosso desenvolvimento econômico. E, logicamente, que esse passo atrás implica dentro dessa estrutura, o decrescimento me parece uma forma muito boa de que nós possamos começar a olhar a nossa relação com o próprio ambiente, ou seja, a olhar a nossa relação com a forma como nós estamos vivendo economicamente, como nós estamos consumindo, como nós estamos, digamos assim, tratando o planeta. Né? Então, o decrescimento é isso. O minimalismo, que infelizmente acabou virando muitas vezes coisa de blogueirinha, né? Assim, no sentido, não que nada contra as blogueirinhas, mas é muito mais uma coisa de estética ou de não sei o quê, ou alguns que acabam fazendo do minimalismo um jeito diferente. Nada contra no ambiente que a gente vive, que a pessoa possa ter alternativas de investimento, porque é isso, é o realismo, né? Mas você não tem gente que deixa de consumir produto e passa a consumir somente produtos financeiros, né? O que também não é nenhum fator de mudança do consumismo. Né? Então, dentro disso, a questão que me parece fundamental é que a gente precisa pensar cada vez mais, e eu acho que a Laudato Si, esse documento, ele é muito nesse sentido também, ele contribui muito para que a gente reflita nisso, e é isso que me parece que é a compreensão do que é a DSI, né? Que é essa coisa de no lixo, pensar em reciclagem. Isso também já está comprovado, são formas de contribuir para o meio ambiente e também para a economia. E aqui, gente, assim, eu acho que o distributismo, desde sua origem, ele tem uma preocupação com os mais pobres.
porque é isso que eu tenho dito desde o início, quer dizer, a questão básica de um consumo menor, de um consumo que não seja esse consumo como padrão, né? E aqui você pode, não adianta, né, por partidos de esquerda no Brasil, incentivo incessante ao consumo. E você tem políticas de incentivo, né, a economia muito no consumo, não só de produtos objetivos como de produtos financeiros, também mais à direita, digamos assim. Então a questão aqui é que o distributismo, ele me parece nesse sentido muito pertinente, ele é anti-ideológico. Né? Ele não está servindo ou se contrapondo gratuitamente a algo. Ele está indicando um caminho e esse caminho pode ser realizado a partir de cada pessoa que adere e como ela vai mudando a sua vida. Eu acho que o distributismo ele tem essas características em que a gente não é um negócio e contra a correnteza, inclusive, que ele possa contribuir para que a gente, voltando a ter outros valores, outras formas de olhares, a gente possa lidar com a economia sem a ideia de ganância e sem a ideia de que ninguém pode ter nada, né? No sentido da propriedade, como a gente já viu no início. Então, assim, eu acho que eu falei mais do que era a minha intenção, mas isso não é anormal no meu caso, né? Todo mundo sabe que eu falo muito, mas me parece que foi um recorte que eu consegui fazer de expor um pouco o que eu penso sobre isso, quer dizer. E aqui eu vou começar a responder a pergunta de Sérgio, que é a seguinte: já escutei em um curso que o distributismo seria uma ideologia que é uma tentativa de concretização da DSI. O que você acha isso? Que é uma ideologização da DSI, porque não é nem de longe a única forma de ler a DSI, né? E me parece, inclusive, que o distributismo ele acaba tendo uma característica que se repete ao longo do tempo, e que a DSI ela é muito mais ampla do que o que o distributismo está propondo. Eu acho que você pode ter perspectivas sobre a DSI o que me parece que ali a questão seja pensar no distributismo, né? Muito mais é, ver uma forma, né? E eu acho também que o distributismo propõe, porque ele não é ideologia, é que ele propõe uma adesão individual muito relacionada ao que a pessoa vai fazer da vida dela. Então está muito mais para uma conversão no sentido de uma mudança de mentalidade, e eu aplico isso, do que uma mudança de estrutura, entende? Seria como se você dissesse que pedir uma metanoia, quando na verdade, na minha concepção, a ideologia ela vem muito mais de uma proposta que vem de fora e que você, de fora de si mesmo, e que você adere àquilo, meio que a adesão a isso implica um querer mudar o outro muito fortemente, né? Então, por isso que você vê essas piadas de socialista de iPhone, né? Pobre de direita.
vendo isso de formas que nem sabe que é distributismo, ou que tem um parentesco com o distributismo, né? Inclusive, se você chegar em algumas vilas, ecovilas aí, o pessoal da permacultura e fala alguma coisa nesse sentido, ainda fala que é católico, vai ser que tem a ver com DSI, que é a doutrina social da igreja, muita gente vai repudiar de primeira, porque não é uma coisa que mexe nesse sentido. Então é muito mais amplo, né? Me parece que a ideia do distributismo, muito mais do que um movimento social geral, é muito mais um movimento pessoal, né? Que obviamente o mundo distributista juntar e vamos fazer o congresso distributista, pode até acontecer, mas não é essa a função primeira, né? Na minha concepção, pelo menos. E aqui tem a outra pergunta que é: outro professor qualificou o distributismo de utopia muito bonita, mas impraticável. Bom, essa coisa do distributismo como impraticável, como uma utopia, me parece que a pessoa é muito desinformada quando fala isso, né? Eu dei exemplos aqui, a Mondragon, a Emília Renana, várias cooperativas. Você tem vários lugares hoje que as pessoas vivem comunitariamente, ou não, mas que estão juntas e que estão produzindo em pequenos agricultores, pequenas empresas. Então, o distributismo, muito longe de ser uma utopia, é algo que já existe. Se você pega um socialista e um liberal, um capitalista, um defensor do capitalismo, você vai dizer, ele sempre vai dizer, você fala assim, não, a Rússia, ele vai dizer, não, mas aquilo ali não foi verdadeiro socialismo. Você vai dizer, não, mas os Estados Unidos está cheio de desigualdade, um dos países mais desiguais do mundo, dos mais ricos, acho que está entre os 10 mais desiguais, tem pobreza, tem não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala assim, não, mas ali é porque teve governos tais que não foram liberais, quer dizer, elas não dão um passo adiante. E aí é só você olhar, quer dizer, toda crise econômica, o Estado vem e ajuda a economia de países que são, em teses, liberais, né? E a China mesmo tenta mimetizar uma forma de economia que não é a economia socialista como prevista, né? Então, eu penso que há uma desinformação muito grande sobre o distributismo e uma forma de compreendê-lo de maneira equivocada com base em ideias que não são distributistas. Ou com um olhar que querendo achar no distributismo que o socialismo é e o que o capitalismo é, ou outra coisa, né? Então, não existe somente socialismo e capitalismo, existem várias outras formas de organização da economia e essas outras formas de organização da economia, elas são importantes para que a gente possa perceber que não é um fla-flu, né? Não é um contra o outro, né? Bom, como está chegando aqui nos 5 minutos finais, eu vou mostrar alguns livros aqui, que são livros que têm questões distributistas. Tem do Chesterton, que é o livro um pouco no esboço de sanidade, e tem esse aqui, O que há de errado com o mundo, que são os dois livros. O esboço de sanidade é o livro mais claramente sobre distributismo do Chesterton, né? Tem esse aqui, O Estado Servil, do Biloc, que é um livro também
fundamental para a gente entender, inclusive, que é isso, né? Assim, compreender como o capitalismo horários e tudo, e muitas horas, 16 horas, e o cara às vezes ainda se sente agradecido, né? Aqui no Brasil tem esse livro, né? Três alqueires e uma vaca, que é uma frase do Chesterton, do Gustavo Corsão, que é um livro que resume as ideias do Chesterton e do distributismo. Tem outros problemas, mas é um livro muito bom e foi o primeiro livro distributista que eu li. Desculpa aí. Tem o Como Reorganizar a Nossa Rússia, do Solzhenitsyn, eu acho que é assim que pronuncia, que é um livrinho pequeno também que coloca em evidência algumas ideias distributistas, não é um livro extremamente distributista. Tem o Negócio é Ser Pequeno, do Schumacher, como eu já falei, e tem esse livro aqui, que é um comentário do Joseph Piss sobre o Negócio é Ser Pequeno. Ele vai botar o nome do livro Small is Still Beautiful, que é o negócio ainda, o negócio ser pequeno ainda é bonito, né? E ele vai falar sobre que é Chesterton e o distributismo inglês, no primeiro texto do século XX, né? E é um livro muito interessante porque ele tem muitas notícias de jornal do que o Chesterton escrevia na época, né? Em que ele estava falando sobre distributismo. Eu acho que tem o Sérgio Latouche, que tem a questão do decrescimento, e principalmente o Maurizio Pollini, que não é Pollini é o Maurizio Pollini é o pianista. Ai, meu Deus. Faziam caridade, uma coisa que é muito interessante de perceber, e que produziram uma forma de economia diferente, que não essa forma exploradora, mas uma forma que se relaciona bem com a natureza, conforme se vive. Então, minha gente, já deu sinal aqui que o Instagram vai fechar, esse vídeo vai para o YouTube. Lá eu vou colocar algumas indicações desses livros que estejam mas que o acesso aos livros é fácil, que é no caso do Amazon. E eu pretendo manter diálogos, talvez fazer vídeos mais específicos, sobre temas mais específicos do distributismo. Se vocês tiverem interesse, quiserem avisem aí para que eu possa ter. Tem outros elementos que são a economia de comunhão, por exemplo, do pessoal Focolari, que é muito interessante, que pode ter possibilidade de diálogos. Então, tudo isso eu acho que é uma riqueza muito grande. O distributismo ele precisa sair dessas espécies de caverna que ele acabou ficando muitas vezes, e se atualizar no sentido de que dialogar com o mundo que nós vivemos, não é uma coisa lá do passado, como a gente viu aqui no texto da Laudato Si. Ele é algo que é para hoje e que comunica hoje com todos nós, e isso é muito importante, que a gente tenha a capacidade de sair do olhar sobre o passado e olhar muito para o presente. Obrigado, Sérgio, e devo voltar com esse tema em alguns
Pastos. Abraço a todos, feliz São João para vocês, boas festas aí para quem é de São João.